Meus queridos, sejam bem-vindos mais um episódio SafCast, nosso episódio de número 61. Isso quer dizer que tem mais de 60 episódios aqui embaixo liberados para você poder consumir esse conteúdo e se tornar cada vez mais um advogado empresário. Cada vez mais um advogado que toca o seu escritório como se ele fosse uma empresa. Porque a grande verdade é que a sua advocacia é uma empresa. Lembrando que esse podcast é um oferecimento de Chat Guru, nosso patrocinador oficial, nossos queridos patrocinadores lá do Chat Guru, pessoal de uma plataforma incrível de atendimento multicanal para o WhatsApp, para organizar o seu WhatsApp e conseguir te dar mais profissionalizar de uma forma melhor, né, Cabral? O WhatsApp é muito mais do que profissionalizar, é organizar, é profissionalizar, é trazer mais capilaridade, facilitar, enfim. Então não deixe de conhecer esses queridos do Chat Guru, a plataforma. Troca uma ideia lá com eles, tem um contato aqui na descrição e fala que você veio aqui pelo podcast. Meu querido co-host, seja bem-vindo mais uma vez, já a figurinha carimbada aqui nesse podcast, Marcelo Cabral, cada vez mais magro, mais esbelto. Muito obrigado pela oportunidade, é muito bom estar aqui com todos vocês. E ainda mais hoje o convidado é de peso. Exatamente, na presença de um convidado tão especial e tão querido que em tão pouco tempo conquistou o espaço dele aqui dentro da nossa comunidade. Mais do que isso, é de BH. Eu adoro trazer gente de BH aqui, porque geralmente santo de casa não faz milagre, né? Então vem gente do Brasil inteiro aqui nesse estúdio. Mas quando vem os advogados de BH, eu sinto um prazer muito grande. Quer introduzir, Cabral, sobre ele? O maior prazer. Gabriel Januzzi, meu querido amigo, seja muito bem-vindo, meu parceiro. Uma honra ter você por aqui. O Gabriel entrou na turma 12. Agora, recente. Fresco, tá? Tá aqui. Tá? Já foi para Black, participou de todos os nossos ecossistemas. Ele é um grande advogado voltado do mundo empresarial, com uma ênfase principal no trabalhista, porém é um cara que sabe usar o nosso ecossistema, sabe usar os contatos que tem para não perder aquele negocinho que aparece da área que nós não tomamos conta. Esses dias mesmo, eu intermediei uma negociação com ele para ele fazer junto com o Laje um super cliente, que depois ele vai contar para você. Boa, muito legal. Muito e hoje tem o escritório dele em BH e tem uma história muito legal de superação. Passou pelo Rádio Itatiaia, tem filial no Rio de Janeiro. Começou em 2008, né? É um gigantesco, 2008. Então, assim, o pessoal que assiste muito e vem muita gente nova, acho que é uma coisa só para quem está começando na advocacia. Não. Tenho muito prazer de ter o meu amigo aqui, porque ele, depois de tanto tempo, revolucionou a advocacia dele. Era uma advocacia totalmente offline e, através da mentoria, ele conseguiu dar essa virada e também acrescentar o digital, coisa que ele duvidava. Tem que deixar isso claro. Vai contar pra gente essa história. Exatamente. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo, pai da Giovana, Gabriel Januzzi. Muito obrigado, Saf. É uma alegria, realmente, uma alegria enorme estar aqui com você. Alegria nossa, meu querido. Estava te falando aqui no off, né? Como eu estou feliz de estar aqui hoje, né? Nesse ecossistema. Eu duvidava que existia alguma coisa parecida, né? Na atividade jurídica, né? A gente sabe, né, que o jurídico é uma área muito competitiva e a gente não tem esse espírito, né, de harmonia, de ajudar os colegas, né? Então tá aqui é uma novidade para mim. Eu estou muito, muito feliz mesmo, né, de fazer parte do seu ecossistema. Do lado desse gigante, né? O Cabral não tem palavras aqui. Ele é fera, né? Aliás, se não fosse o Cabral, eu não tinha feito nem inscrição na mentoria. Ele é muito fera. A conversa com ele foi fundamental para eu realmente, né, fazer aqui, para eu estar aqui hoje. Que bom. E, poxa, tem um coração gigante, talvez seja o cara mais querido, né, dentro do nosso ecossistema. Sem dúvida nenhuma. Merecidamente, aprendo muito com ele aqui todos os dias. Ele é muito fera. Gabriel, me conta um pouco da sua história, cara. Vamos fazer uma dinâmica aqui, o seguinte. Me conta hoje quem é você, e aí a gente volta lá atrás, como que você chegou até hoje. Então me conta hoje, o que você faz hoje? Você é advogado, mas qual que é o seu dia a dia, sua rotina? Que tipo de atividade você está envolvido mais na sua rotina? Que tipo de cliente que você foca? Qual que é o seu negócio hoje? Perfeito. Bom, Saf, meu negócio hoje, né? Hoje eu sou literalmente um empresário da advocacia. Eu acho que até ano passado eu me considerava um advogado. Show. E eu falo isso sem nenhum tipo de demérito, porque eu adoro advogar. Sempre gostei de advogar, passei, né, por toda aquela advocacia tradicional antiga, fui fazer pós-graduação, fui fazer mestrado e realmente eu gosto de estar à frente, né, de alguns processos estratégicos, eu gosto de receber o meu cliente, conduzir isso, mas hoje eu tenho uma atuação muito mais voltada para a parte estratégica do escritório. O que é fundamental, não só para mim, não só para o crescimento do escritório, mas para as pessoas que estão em volta. Hoje a gente tem uma equipe razoavelmente grande, uma equipe que tem aí quase 20 pessoas, né, no nosso escritório. É muito grande para advocacia, cara. Exato. Grande. Inclusive eu reduzi, aprendendo, né, muitas técnicas aqui dentro, né, da mentoria.
para dar efetividade para a gente, né, conseguir ganhar mais Na última escala. linha. Exatamente, exatamente isso. E hoje a minha atuação é muito voltada para a atuação empresarial. Então, o escritório ele atende, né, as demandas empresariais. A minha expertise é a área do direito do trabalho, mas a gente, até pelo fato, né, como eu te disse, eu gostar muito de estudar, eu acabo me aventurando por outras áreas. Por exemplo, eu vejo aqui que é muito forte, né, no próprio ecossistema, a área do direito da saúde. Sim. Eu tenho uma pegada diferente, eu advogo muito para o hospital. Pro hospital. Demanda de hospital, Cabral, vou te falar. Qualquer hora vai esbarrar, vocês vão se esbarrar por aí. Poxa, gente do E ecossistema. vai estar tudo bem. Já Mas aconteceu é várias engraçado, sabe, Cabral? Porque é um tipo de demanda que toca a gente. Eu Sim. me lembro numa situação, tem até lá no meu Instagram, depois o pessoal pode ver, de um hospital que sofreu um bloqueio judicial numa ação tributária, era um hospital infantil, vezes. Aham. e o hospital fechou, literalmente. Nossa. E tinha muita criança internada lá, podia ser seu filho, poderia ser, né, Exatamente, seu cara. filho, poderia ser a minha. E você imagina, sua atuação, que às vezes você tá em casa, né, achando... O nosso normal da advocacia, Exato. né, que é cuidar de papel, acha que tudo, né, você um não vê o que viés tá ali por trás atrás. ali daquilo, e você ter uma missão tão importante quanto fazer um hospital funcionar, meu amigo, enquanto a gente não resolve isso, não dá para relaxar. Então, eu como advogado sempre fui um resolvedor de problema. Exatamente. Eu gosto, né, eu acho que o advogado ele não tem uma missão, né, de ser bom no tributário, de ser bom no trabalhista. O advogado tem que ser um resolvedor de problemas. O cliente tem que trazer e a gente resolver o problema dele, e isso eu tenho potencializado aqui dentro, porque muitas coisas não são do nosso core business, né? Uhum. E aí, Cabral até já adiantou, eu tenho feito muita parceria. Conheci pessoas maravilhosas aqui no grupo. Vai se linkando com a galera, A gente vai vai se somando linkando. força. É um grande parceiro do Guilherme Lage. Muito massa. Guilherme Lage é um Doutor. querido, né? Um abraço Exatamente. pra ele, é um querido. Grande abraço. Temos, inclusive, gravar depois um episódio aqui, nós 4. Ficaria massa. Ficaria Tem legal. agora na cabeça. Exatamente. Inclusive mineiros, né? É, a galera de BH, agora o Cabral já é Vai. praticamente Ah, o um Cabral- cidadão. Eu já falo ai, sou. É. Ô, Gabriel, muito legal, cara. E aí, hoje, então, focado nessa área, você tem um escritório, tá se desenvolvendo como empresário, mas nem sempre foi assim, né? É verdade. Nem sempre foi assim. Eu costumo brincar que todos os gatilhos que você apresenta, né, Saf, todos bateram como uma facada em mim, né? Uhum, viveu todas as fases. Centralizador de merda, Sim. aquele... desculpa falar a Não é palavra problema não, tá em casa. O Maga depois Tá em põe casa. pi. Não. Depois Luiz Guedes já falou uns 15 hoje, tá em casa. Mas era exatamente isso. Centralizador, é meu nome que tá na porta. Exatamente. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Obviamente, a gente Vão roubar minha ideia. vão roubar a minha ideia. Sim. Poxa, eu lembro que uma situação... Todo mundo, né? Você já tomou tanta facada nas costas, É né? Assim normal, como é do eu. jogo. É do jogo, né? Eu lembro que eu ficava muito chateado quando eu via o meu acervo, né? Que eu demorei anos para construir lá na mão de advogados que deixaram o escritório e estavam Sim. utilizando ali do nosso acervo intelectual. Sim. Isso hoje não vale absolutamente Nada. nada. Não vale absolutamente nada. Então a gente tem que relevar esse tipo de coisa. E uma coisa que o Lana fala muito. Eles aprenderam a fazer o que eu fazia. Uhum. Ninguém sabe fazer. O que você vai Ninguém sabe fazer. ainda o que eu vou fazer. Exatamente. Então é exatamente isso, é todo dia inovando, todo dia criando estratégias novas, até dezembro, 100% no off. Qual que foi a virada? Cara, vou te falar a virada e você tem uma parte nisso e você ainda nem sabe. Vamos Eu lá. comecei a ver, Saf, que muitas pessoas que trabalharam comigo fizeram alguma mentoria ou adquiriram algum produto, né, seu, Uhum, e começaram a se destacar uhum. nas redes sociais. Às vezes pessoas que tinham muita qualificação, outros Mas que tinham recém-formados, menos do que você. muito menos. Exatamente. Muito menos Isso que acontece muito. Nenhum demérito, questão de É etapa normal, da de carreira. experiência, tempo, tudo. Pessoas jovens, exatamente isso. Sim, E às vezes eu comecei a esbarrar com essas pessoas e ver que elas estavam tendo resultados bons. sim. Falei, gente, onde que tá, o que tá Alguma acontecendo? coisa tá acontecendo. Alguma coisa está acontecendo e eu preciso me adequar. E hoje essa é uma realidade impossível de sair. Quem não se adaptar, né, a nova forma de advocacia, quem não se adaptar, né, ao posicionamento digital, vai ficar de fora. Você falou uma coisa, acho que o Vitor Lana também falou uma coisa que é muito importante no último evento que nós tivemos lá em Nova Lima, Aham. que me tocou muito profundamente. Você falou, você não é o melhor porque você tem a melhor capacidade técnica, você é o melhor Que são quando mais as pessoas conhecidos. te reconhecem, quando você é mais conhecido, quando Exato. as pessoas te reconhecem. E isso é a pura verdade. Então, Sim. hoje, a comunicação e o posicionamento digital, o reconhecimento, né, da sua marca é tão importante quanto o serviço que você entrega. Exatamente. Cara, olha, já me vieram várias chaves aqui, Cabral. Só nesse pouco tempo que a gente tá trocando ideia. Já adorei conversar contigo. Primeira coisa, eu costumo sempre dizer o seguinte, eu vou muito de acordo com o que você fala. Cara, eu acho que, sei lá, 5, talvez 10 anos, a gente vai ter 2 tipos de advocacia. A que tá no digital e a advocacia que não tá em lugar nenhum. Exatamente. Que não tá em lugar nenhum. Ah, Saf, mas vai radicalizar? Não, vamos colocar aí 90% do mercado.
Porque os outros 10% do mercado ainda vai continuar existindo ali no boca a boca, no tete a tete. Grandes empresas que têm um lobby envolvido, grandes escritórios que é no lobby, não vai ser no Google Ads, no Facebook Ads. Mas tô falando assim, do advogado médio, que é com quem a gente se comunica aqui. Não é o Nelson Williams, não é o Pinheiro Neto. O advogado médio, o cara normal, 90% da advocacia. Vão ter 2 tipos, em 5, 10 anos no máximo. Aqueles que estão no digital, de uma forma ou de outra, não necessariamente captando cliente via prospectando, né? Não pode falar captando. Prospectando clientes via tráfego pago, etc. Mas que estão lá criando posicionamento ou com ferramentas, com estratégias, com um canal de atendimento, como o ChatGuru, por exemplo, com um sistema bacana para poder gerenciar. Existem as pessoas que vão se adequar, as pessoas que não. Essa é a primeira chave que vira para mim. Segundo, para se adequar, você precisa de humildade. Porque você vai começar a ver gente que tem menos competência técnica do que você. Gente que tem menos tempo de carreira do que você. Gente que é um advogado pior do que você e não tem nenhum problema a gente falar isso, ganhando dinheiro mais ou mesmo tanto que você. E aí você vai falar, cara, alguma coisa está errada, o mercado mudou. E aí vem a terceira chave, que é o quê? É o que aconteceu com a Uber, é o que aconteceu com a Amazon. As empresas estão mudando a forma de consumo. Então a advocacia também vem mudando a forma de consumo do cliente. O cliente hoje ele quer o quê? Ele quer o Gabriel resolvedor de problemas. Ele não tá nem aí se o seu terno é da Ricardo Almeida. Ah, mas tem o cliente que tá aí. Tem, mas é cada vez uma fatia menor. Hoje o cliente ele não quer saber se você comprou o terno na Ricardo Almeida e se mandou fazer. Ele quer saber se o seu serviço vai resolver o problema dele. Ponto. Então, se tornar um desenvolvedor, um resolvedor de problema e um desenvolvedor de outras pessoas. Porque quando você advoga para o hospital lá e ajuda esse hospital a poder não fechar e etc., ou ajuda uma empresa que está quase quebrando e vai mandar 30 pessoas embora, você está desenvolvendo aquela empresa. E aí você sai da posição de advogado, técnico, peticionador que faz a peça, para o cara que é um advisor. Para o cara que é alguém que está ajudando aquele empresário a progredir, a prosperar. Então, acho que vai muito nessa linha, né, cara? Eu concordo plenamente com isso, Saf. Isso vai de encontro, inclusive, com uma experiência que eu tive no Saf Experience, que foi também... Gostou do evento? Adorei. Vai ver o próximo vai ser massa. Ah, eu tenho certeza. A pergunta não quer calar, você fez o yes? Com certeza, essa é inevitável, todo mundo tem que fazer. Mas o que me chamou muita atenção, porque até pelo fato de eu ter passado por uma experiência negativa, e eu vi uma palestra que me tocou muito. Vou contar minha experiência aqui negativa para depois eu mostrar a importância, né, dessa palestra específica. Nós tivemos uma demanda no nosso escritório, uma demanda de reclamante, uma ação trabalhista. Ajuizamos em janeiro, Cabral. Em outubro, o processo tinha sido sentenciado, passou pelo tribunal, passou pelo TST, todas as decisões de mérito. Liquidamos e conseguimos efetuar o pagamento da cliente em 10 meses. Quando chegamos em outubro... Para quem não atua no trabalhista, isso daqui, o Rafa Mendes tá aí, isso é tempo recorde, tá? Exato. 10 meses é uma coisa, tipo... tudo isso? Sim. Era para ser um case. Exatamente. Ser um case. O que aconteceu? O dinheiro caiu na conta no dia 12. No dia 26, o nosso financeiro não tinha efetuado o pagamento. O que aconteceu, Cabral? Depois de tanto tempo, minha primeira reclamação no Reclame Aqui. Num processo que aconteceu isso. Sim. Que eu entreguei um resultado espetacular. Sim. E aí vem a questão. Não adianta só a entrega. Exatamente. A comunicação Exatamente. é fundamental. E Exatamente. isso foi uma coisa que me tocou muito nos primeiros momentos aqui da mentoria, porque antes de pensar em marketing digital, em posicionamento, eu pensei em gestão estratégica. Organizar a casa. E você entrega uma coisa que eu acho sensacional, Saf, de graça, que foi aquela questão dos procedimentos internos que você disponibiliza. Sim. Poxa, organizar. É um guia para Exatamente. Vamos dar de brinde para quem tá assistindo? Se a pessoa tá assistindo esse podcast aqui, vai mandar lá no meu Instagram assim, ó, Gabriel Januzzi, vai ter seguido ele e eu vou te entregar os processos internos. Aí, tá bom demais isso aqui. Pronto. Não, eu gastei muitos dias. E qual foi a palestra? Vou chegar nessa palestra também. E aí, eu tava nesse momento, né, de tristeza, né, de chateação. Sim. E aí, o Cabral, eu cheguei lá na palestra, me sobe um camarada com um terno vermelho. O cara me chega e fala assim, não, porque eu vou falar da Disney e tal. Eu falei, não, eu vou procurar aqui outra coisa pra fazer. Aquela palestra me tocou imensamente. Vai estar de novo agora. Gabriel Villarreal, um abraço pro Gabriel. Não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Vai conhecer agora, porque você vai estar na sala da Black. Exatamente. Ele vai estar lá, ele ficou lá o evento todo. Pois é, lembra? Mas assim, que honra. Batendo um papo com todo mundo. Não, cara, é fora da curva. Eu sou suspeito pra falar. Pra mim, foi uma das top 2, 3 ali. Velho. É engraçado que a gente vai sempre na expectativa, né? Poxa, nós vamos ver o Marcos Paulo, nós vamos ouvir. E o do Gabriel, o que ele ensina, né, sobre jornada do cliente, sobre a importância, né, de encantar o cliente. Sim. Eu lembro muito bem dele ter falado isso. Atender cliente não é tarefa.
Aham. E era exatamente o que eu pensava. Pô, tem tanta coisa para fazer, ainda tenho que atender esse cara. Essa não é a tarefa. Essa é a função primordial do Exatamente. escritório de advocacia. Então, Exatamente. quando acabou aquela palestra, foi engraçado, foi uma das primeiras, né? Quando acabou aquela palestra, eu falei assim, ó, eu encontrei meu lugar. Sim. Eu quero participar desse ecossistema, não quero sair daqui. E isso foi uma chave de eu mudar a cultura do escritório, conseguir implementar isso, né, com os nossos colaboradores, mostrarem para eles. Porque, assim, se eu pensava assim, imagina quem é colaborador do escritório também pensa. Sim, exatamente. Então a gente precisa, né, fazer esse trabalho de treinamento, de implantar esse tipo de cultura. E sem ouvir essas pessoas, é que a gente estava brincando aqui, né, sobre encurtar a curva de aprendizagem. Sem ouvir essas pessoas, a gente vai continuar errando. Exatamente. E eu não quero continuar errando, eu quero fazer um serviço diferenciado. Eu sei que a entrega vai ser maravilhosa, excelente, porque isso eu garanto. Agora, a comunicação tem que ser tão importante quanto, né, a entrega, né, do trabalho final. Cara, eu costumo dizer que a advocacia, ela tem várias camadas. O primeiro layer é a técnica. Se você não tem uma técnica boa, se você não consegue entregar, você entenda, ou você ou o seu time, tá? Mas se você não tem pessoas capacitadas, isso te inclui a entregar um serviço técnico decente, e aí não precisa ser o extraordinário, a tese de mestrado para uma ação de voo cancelado. Não precisa disso. Mas minimamente para o que você se propõe, você tem que entregar um serviço bom. Porque é isso que vai te manter no mercado. Só que esse é só o primeiro layer. Depois disso tem o segundo. Então isso aqui é um exemplo claro do que você está falando. Pô, Saf, eu consegui entregar um serviço técnico extraordinário, prático, extraordinário. Fiz o que dependia de mim, entregamos em 8 meses um trânsito em julgado. Mas na hora de fazer o repasse, 12 dias eu tive uma falha no processo que comprometeu 8 meses de trabalho. Então, a experiência que a cliente teve em 12 dias prejudicou todo um trabalho extraordinário. E aí o advogado que só pensa na técnica, ele não entende que esse segundo layer da gestão é tão importante quanto a técnica ou até mais. E aí o terceiro layer da prospecção, e o quarto layer da expansão, e o quinto layer do networking. Porque não adianta você ser super foda, seu escritório tá bombando, mas você só tá andando com gente merda. Então, são várias camadas que o advogado precisa entender que faz parte do sucesso. E nesse ponto, Saf, eu acho uma coisa muito importante, você também falou isso recentemente. O advogado sempre tem a tendência de terceirizar a responsabilidade, mas o empresário não. A culpa pode não ter sido minha. A responsabilidade Mas a responsabilidade é minha. Exatamente. Por isso que o procedimento interno é tão importante. Porque a pessoa não pode chegar lá, um colaborador, por mais bem intencionado, e falar, eu vou fazer do meu jeito. Exatamente. Ela pode ter a capacidade criativa dela de pensar e falar, vamos mudar o procedimento interno, vamos otimizar esse procedimento interno. Mas na hora que eu deleguei essa responsabilidade pelo próprio procedimento, eu me sujeitei ao risco de acontecer isso. Exatamente. Então, o advogado pensa de uma forma, o empresário não pode pensar dessa forma. Não pode pensar, ele tem que bater no peito e assumir a responsabilidade, porque quando tiver o lucro, você vai bater no peito e falar, o mérito é meu também. Exato. Então a gente ganha dos dois lados, a gente joga dos dois lados, do lado que ganha e do lado que perde. Olha que legal isso que você está falando, um link com a palestra do Gabriel Villarreal. A forma como eu conheci o Gabriel Villarreal é engraçada. Porque eu aluguei uma casa aqui no Alphaville, a primeira casa que eu morei eu aluguei, pra ver se eu gostava, depois eu comprei minha casa. Eu aluguei uma casa no condomínio, pagava 15 mil reais de aluguel. E na época, cara, assim, eu já tinha uma graninha, mas não tinha a condição financeira que eu tenho hoje, então 45 mil que foi o calção fazia diferença na minha conta. E aí eu paguei o calção de 45 mil reais, acabou que a casa desabou na chuva, um pedaço da casa, e eu tive que sair da casa e comprar, aí eu comprei a minha correndo. Até fiz um negócio bom, comprei minha casa e eu precisava daqueles 45 mil reais não para comer, mas para mobiliar a casa nova e ajudar. E aí eu entrei em contato com a Remax, falei, tô entregando o imóvel, tô indo para minha casa nova, fiz todo o trâmite, falei, agora devolve meu calção. E os caras tinham perdido meu calção. Sumiu. Ah, não, mas como é que esse calção foi feito, não sei o que e tal. Me enrolaram 3 dias. Aí eu falei, cara, se vocês não pagarem até hoje, eu vou fazer um auê. E aí, na época, a fraternidade tinha umas 100 pessoas, sei lá. Coloquei todo mundo da fraternidade pra comentar na publicação dos caras. E o Gabriel era o diretor jurídico. Na época eu era menino, né? Hoje eu jamais faria isso. Imagina, ter um problema comercial, mandar 500 advogados comentar. Na época eu era um menino, 2021. E aí, o Gabriel Villarreal, ele era o diretor jurídico nacional, acho que ainda é, inclusive, da Remax. E ele me ligou. E ele falou essa frase. Falou, Saf, olha só, vou resolver. Eu não sei se eu vou conseguir fazer essa transferência hoje. Era uma franquia. Não sei se a gente vai conseguir fazer hoje, porque já era 5 horas da tarde. Eu lembro, eu tava entrando no JK Iguatemi na hora. Mas eu te peço 1000 desculpas e eu assumo pra você que amanhã, no primeiro horário, o dinheiro vai estar na sua conta. Só não vou conseguir fazer hoje. Acho que na época nem tinha Pix, sei lá, alguma coisa assim. Não vou conseguir fazer hoje pelo valor, mas amanhã cedo tá na sua conta. E mais uma vez, me desculpa. Eu falei, cara, parabéns por ter assumido a responsabilidade. Olha, o problema não é meu, é uma franquia. Mas a responsabilidade é.
E o problema muitas vezes não é nem do dono da franquia, nem do meu franqueado, é da pessoa que tá lá na ponta, no operacional. Mas a responsabilidade é minha aqui, diretor nacional jurídico da parada. Não pela influência que você tem. Com ele, né? Exato. Não pela influência que você tem, que tá estourando nossas redes sociais. Não é por isso. É simplesmente porque eu preciso resolver esse problema nesse processo. 3 anos depois, hoje ele é um parceiro comercial enorme que eu tenho, palestrou, vai palestrar de novo no próximo evento agora, e temos uma viagem para Orlando marcada com ele, junto com a gente no time. Uma viagem que a gente vai fazer para a Fraternidade Black, é um spoiler disso aqui, ninguém sabe ainda, mas vai acontecer isso no começo do ano que vem. Então, olha como que assumir o protagonismo te faz ter resultados extraordinários. E aí, cara, voltando para a advocacia, tem vários exemplos dentro do nosso grupo, e você é um deles, de pessoas que assumem o protagonismo de sentar na cadeira que não pode ser delegada. Porque existem várias que podem. A cadeira do ligar para o juiz, a cadeira do liquidar, de fazer o cálculo, talvez até de fazer a petição inicial, essa cadeira você pode colocar outra pessoa para sentar. Mas a cadeira de coordenar o seu escritório, de olhar para o futuro, você não pode. Exatamente, exatamente. Não poderia falar melhor. É exatamente isso, Saf. Eu acho que a advocacia, até pela nossa própria formação acadêmica, a gente aprende a advogar. Então, nos tornamos... Quer dizer, nem isso a gente aprende, né? Mais ou menos, dependendo da área, né? Exatamente. Então, a gente sempre entra ali com aquela visão de falar, olha, poxa, eu tenho domínio técnico aqui de uma determinada área, eu vou abrir aqui minha portinha e vou começar a trabalhar. Eu sou exemplo disso. Sim. Quando eu comecei, né, minha jornada, eu achei que eu já tinha capacidade técnica suficiente para abrir meu escritório de advocacia, e foi um grande desastre. Um grande desastre. 2008 isso. Em 2008. Na verdade, minha carreira, o Saf, eu comecei trabalhando num escritório de advocacia. Primeiro eu trabalhei na Justiça Federal. Estágio. Comecei bem cedo. Primeiro período eu já estava fazendo estágio lá na Justiça Federal. Trabalhei numa vara de demandas federais, então tinha muita caixa econômica. Depois tinha INSS, Exatamente. E fui trabalhar no escritório de Prev. Então eu passei a faculdade inteira trabalhando com Prev. Tinha tudo para ser um previdenciarista. Tudo para ser. E saí e falei, poxa, já 4 anos que eu faço isso aqui. Sim. Tô pronto para sair. Mas não adianta você sentar na cadeira. Na época eu achava que era só isso. Era fácil, né? Era só sentar na cadeira, eu sabia escrever. E aí você vai entender que... Os clientes iam aparecer lá. Iam aparecer, e aí eu ficava olhando para a porta, não aparecia ninguém. O boleto ia chegando. Exatamente. E aí a gente descobre que a advocacia, né, que você empreender, ser um empresário da advocacia é muito diferente. Sim. É muito diferente disso. E aí depois eu continuei minha carreira, tive a oportunidade de ir para um outro escritório de advocacia, um escritório grande. E aí sim, aí eu fui trabalhar com grandes advogados, um escritório que já era bastante consolidado, então tinha clientes empresariais de grande porte, onde eu tive uma experiência muito rica. E isso me preparou para eu poder efetivamente ir para o meu escritório já com a cabeça diferente. Uma cabeça mudada, né? Com a cabeça mudada. Mas ainda assim, com aquela velha advocacia ali do networking offline, de estratégias offline de atuação, o que eu não estou reclamando. Funciona ainda. Funciona. Meu escritório chegou até aqui com o sucesso, né, que eu acredito que a gente tem, com o reconhecimento, né, do público que a gente tem hoje no offline. Agora, de fato, hoje não tem como, né, você expandir, você ter uma representatividade, um reconhecimento da sua marca se você não está no digital. Exatamente. Então, quem ainda não teve esse clique está condenado no mercado. Sabe como que eu costumo traduzir essa ideia toda do que você está falando? E às vezes eu até sou mal interpretado da internet muitas vezes, mas agora eu vou dar uma sacada que a galera vai conseguir enxergar isso bem. O advogado hoje em dia, para ter sucesso, ele precisa estar na internet, ponto. Mas ele não precisa ser um blogueiro. Então é isso que as pessoas não entendem. Não quer dizer que você tem que perder a sobriedade, não quer dizer que você tem que usar camiseta, não quer dizer que você tem que fazer sexta casual day e abrir uma Heineken meio-dia. Não é isso. A advocacia ela é uma profissão sóbria, ela é uma profissão de confiança. Então o empresário, a pessoa que está te contratando, ela está com um problema e ela vai confiar em você. Então a sobriedade ela precisa existir. O grande ponto que eu pego é você precisa se tornar empresário. E aí, em sendo empresário, você vai entender que o digital é uma puta de uma oportunidade. Então, de novo, não quer dizer que precisa se transformar blogueiro para ter sucesso como advogado. Mas você precisa se transformar em empresário da advocacia. E quando você se transforma em empresário, você entende que o digital é um excelente canal de aquisição de clientes, de aumentar a sua autoridade. Cara, tem muito aluno meu que chega e fala assim, Saf, eu não fechei nenhum contrato de quem veio pelo Instagram, mas eu fechei vários contatos porque eu tenho o Instagram. Hoje o Instagram é a terceira rede de busca mais utilizada no mundo. A primeira é o Google, a segunda é o YouTube
e a terceira é o Instagram. Então, muitas pessoas já começam a procurar primeiro no Instagram e não no Google, porque o Instagram tem informação mais atualizada. Essa é a grande diferença. Você vai num restaurante, você quer procurar um restaurante, você vai no Instagram do restaurante, você vê a informação de ontem, você vê stories do dia, você vê o horário de funcionamento de hoje. No Google, às vezes, é um site desatualizado. Então, as pessoas procuram no Instagram. Eu tenho um advogado ótimo pra te indicar, me passa o Instagram dele. Cara, ontem eu fui num dentista aqui no prédio, antes de ontem, e aí a menina, você é advogado? Eu falei, que eu já desisti de explicar o que eu sou. Né? Então eu falo, eu sou advogado. É mais fácil, sou advogado. Eu com roupa de academia, 2h da tarde. Aí eu falei, sou advogado. Tá? Ela olhou estranho. Ah, tá. Você tem um advogado pra me indicar de pensão? Aí eu falei, tenho. Ela, qual que é o Instagram dele? Cara, pra mim virou a chave. Falei, puta merda, cara, é isso mesmo. Olha que loucura. Porque você pega uma menina, uma recepcionista de uma clínica, ou seja, ela tá totalmente fora da nossa bolha. Não é uma advogada, uma estudante, nada disso, tá fora da nossa bolha. E ela pediu indicação de um advogado de pensão, eu indiquei o Lana, e ela falou assim, qual que é o Instagram dele? Ou seja, ela não queria o telefone. Ela não queria o endereço. Lá nos anos 2000, qual que é o endereço desse advogado? Nos anos 2010, qual que é o telefone desse advogado? Nos anos 2020, qual que é o Instagram desse advogado? Então, muitos alunos nossos, eles não prospectam clientes diretamente pelo Instagram, igual eu faço no meu escritório, igual o Rafa faz no dele. Mas eles elevam o nível de autoridade de modo que você se torna o melhor porque é o mais conhecido. E não porque necessariamente é o melhor. Então, a primeira camada da técnica já está superada. A segunda camada, que é agora do posicionamento, do marketing, de como você está sendo visto, como que o mundo te enxerga, é a bola da vez. E o advogado precisa entender isso, né, cara? Eu acho, Saf, que a minha própria experiência mostra um pouco disso. Eu vivi essa transição do analógico para o digital. Quando eu comecei na Itatiaia, quando eu recebi nesse convite, né, tão honroso e participei por quase 10 anos, né, do programa, eu me lembro que antes de ir para Itatiaia, alguns meses antes, eu estava sentado num bar com meus amigos, eles começando a mexer no celular. Falei, gente, o que vocês estão fazendo? Todo mundo olhando pro celular. Falei, não, nós estamos mexendo numa ferramenta nova aqui, o WhatsApp. 2012, cara, foi ontem. Sim. Foi ontem, parece que tem... Tem 12 anos. Pois é. Tem Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. E aí, quando eu comecei, né, na Rádio Itatiaia, primeiro, a parte técnica que você trouxe, para mim era um desafio enorme. Porque a novidade de ontem era a pergunta do programa. Sim. Então, se eu não me mantesse atualizado, não tivesse com os estudos em dia, eu ia passar vergonha. E eu me lembro bem que na época da Copa do Mundo de 2014, eles chegaram lá com um dia o levantamento, né, de audiência, e o programa dava picos de 200 mil ouvintes por minuto. Foi o meu pior programa. Falei, poxa, se eu falar uma bobagem aqui, imagina, né, 200 mil pessoas vão me achar um idiota, né? Então isso sempre me fez manter muito atualizado em relação à parte técnica. E aí entra o segundo ponto, que é o reforço de autoridade. Exatamente por causa disso, eu tinha essa exposição, tinha esse reforço de autoridade, e por mais que fosse off, toda vez que eu chegava num cliente, ele, eu já te conheço. Exatamente. Você é o Gabriel Januzzi lá da Itatiaia, né? Exatamente. Todo lugar autoridade. Isso alavancou muito minha carreira. Sim. Isso me ajudou demais. Sim. Só que olha o desperdício de oportunidades, olha como é que são as coisas. Eu estava dizendo que as redes sociais eram novidade. Na época, o que começou a acontecer? Até 2015, 2016, terminava o programa, eles falaram, Gabriel, deixa o seu telefone. Eu deixava o telefone fixo. Era uma loucura meu escritório, telefone fixo tocando 5, 10 linhas ao mesmo tempo. E aí, em 2015, 2016, o pessoal falou, tem muita gente já deixando aqui o WhatsApp, passa o WhatsApp. Aí começamos a migrar. E aí começou muitas pessoas me procurarem no Facebook, no Instagram. E na época eu ainda era casado. E minha esposa odiou. O que é isso? Quem que é esse Marcelo Cabral te seguindo? Quem que é esse Marcelo Saf? Quem que é essa Marcela? E era pior. Era pior. Quem que era essa Marcela? Eu não sei. Eu não sabia. Exatamente. Não existia essa coisa de uma pessoa desconhecida te seguir. Eu tinha que ficar dando essa satisfação. Não que fosse um problema, mas, poxa, pra que eu vou ficar levando problema pra casa por coisa boba? Sim. E eu, como sempre, fui um cara muito discreto. Eu falei, quer saber de uma coisa? Não vou aceitar. É lugar pra eu postar coisas pros meus amigos, é coisa pessoal e tudo mais, eu não vou aceitar. Então, eu perdi essa oportunidade o timing de ter feito um posicionamento, né, digital há 10 anos. Sim. Há 10 anos. E até porque eu achava que, cara, o Instagram, o Facebook tem que ser um lugar legal, cara. Sim. Ninguém aguenta advogado. Quem que vai ouvir? Era quem crença. Quer ouvir advogado? Era crença. Crença limitante. Exatamente. E hoje eu tô aqui e vejo, poxa, olha o que o Saf faz, olha o que o Lana faz, né? Não vou ficar citando mais aqui, porque senão você é até injusto. Tem todo mundo. Olha quantas pessoas, né, conseguem fazer conteúdo assim, muito relevante, muito bacana, sem ter aquela chatice, né, do juridiquês. E foi uma preocupação que eu sempre tive na Itatiaia também, de saber
quem que é o público que eu comunico. Adiantava eu chegar lá e ficar falando Vossa Excelência. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Eu lembrava muito da Carmen Lúcia, que foi minha professora na faculdade. Ela falava Você muito estudou na PUC? Estudei na PUC. Eu também comecei na PUC. Corel? Bacana, no Corel. Ó, coincidência também. Mas peguei depois eu saí. Eu peguei a última turma da Carmen Lúcia, né? Na minha turma, ela acabou sendo nomeada no STF e o último mês, né, foi com a estagiária dela, que fazia estágio docente com ela. Sim. Mas eu tive aula com ela, eu lembro que ela falava muito disso. Você fala assim, só tem que explicar o direito. Não adianta petição longa. Ela sempre brincava, né? Petição longa, direito curto. E falava, você tem que explicar pro seu Zé e pra Dona Maria. Exatamente. Essas são as pessoas que precisam entender. Então não adianta você falar complicado de uma forma que a pessoa não vai entender. Comunicação sempre é a chave. Né? Isso é um grande tabu do advogado. Achar que quanto mais rebuscado, mais alto ticket, mais de sucesso, mais dinheiro ele vai fazer. Não é. Isso Cara, é uma bobagem. Bobagem danada. A gente tem um exemplo grande lá dentro da Fraternidade Black. São um casal queridíssimo que ontem mandou uma foto lá. Os dois, ela de grife, da cabeça até os pés, Gucci, Chanel e os caramba. Ele mais simplesinho, mas com a conta recheada. Um casal lindo, Vitor Hugo e Graziele, que estavam debaixo de um pé de manga, conversando com um cliente analfabeto, um casal que faturou R$1 milhão esse mês. Olha que loucura. Então, como que não faz sentido? E aí, enquanto isso, tá cheio de mendigo de gravata. Exatamente. Cheio de mendigo de gravata, que você vai ver o cara com um terno bonitão, esse terno, aí o cara abre aqui dentro, é de onça, do outro lado é de pavê, é de não sei o quê, e o cara tá sem dinheiro no final do mês. Não, tem um exemplo que eu sempre cito pra todo mundo, que eu acho genial, que é do nosso grande mestre, né, Vitor Orlando. Pra mim tem um vídeo dele que é fantástico. É um que, eu acho que até viagem de Vegas, se não me engano. Sim. Que ele começa a filmar a esposa dele, passando, né, pelas lojas de grife. Sim, já vi esse vídeo. Tudo, e ele escreve lá, como o bonitão pensa que você gasta os R$400 da pensão. Eu Exato. achei que ele não falou uma palavra de direito, cara. Nada. Ele conectou 100% com o público dele. Esse vídeo é genial. Genial. Ele tem um outro que é assim, ó, você não casou com a sua sogra. Cara, ele não tá falando nada de Código Civil, ele não tá falando nada ali de jurisprudência, nada. Mas pra mulher que tá divorciando, certamente ela teve um atrito com a sogra. Alguma coisa ela teve. Então ela comunica com aquilo. Ela fala, nossa, outro conteúdo do Vitor Orlando que é um exemplo de que você não precisa falar juridiquês demais. Claro que o Vitor Orlando ele tem esse tipo de posicionamento. Talvez você que vai advogar pro grande empresário, pro dono lá do colégio tal, isso não vai comunicar. Mas existe outra forma de comunicar com esse cara. Qual que é a dor desse cara, né? É isso que a gente quer chegar. Mas o Vitor Orlando tem um que é o seguinte. Você não precisa mandar a mochilinha do seu filho pra visita do pai. Cara, eu que sei os bastidores, eu não posso não, eu falo muito, mas os bonitões ficam doidos com lana. E eu ficaria se eu fosse um bonitão. Eu ia ficar e é maravilhoso pra ele, né? Porque quando a pessoa entra como hater, é tudo que ele quer. Tudo que ele quer, porque que ele já precisa faz. Exatamente para ser o herói, né? Exatamente, exatamente. É o inimigo em comum que ele tem com os clientes dele. Então, isso é só um exemplo aqui de como que a advocacia tá mudando. Exato. Não é mais aquela coisa chata e ao mesmo tempo não precisa ser o negócio da dancinha. Você não precisa ser a Virgínia, porque isso causa confusão. Eu gosto sempre de bater nisso, quando eu trago advogados mais rebuscados aqui, eu gosto de bater nisso porque às vezes o cara acha o seguinte, pô, Gabriel desde 2008 empreendendo, Gabriel é mestre, Gabriel tem um escritório de nome, tem não sei quantos colaboradores, tem sede não sei aonde, agora virou blogueiro, tá fazendo dancinha? Não precisa fazer dancinha. Pelo contrário, eu nem defendo que faça. Eu acho que não tem cabimento nenhum. Eu tenho um cara que... na internet, eu vou dar mídia pra esse cara, não vou citar nome não, mas o cara é juiz do TED de um estado, e o cara, velho, ele ensina, tem um conteúdo dele ensinando a denunciar quem posta resultado. Então, se você postou resultado, ele tem um conteúdo lá pra ensinar o colega a te denunciar. Ele é juiz do TED. Só que ele faz, sabe aquela trendzinha da dancinha que você ficava dando soquinho e pulando um do lado, um do outro? É ele fazendo isso, tentando captar cliente, prospectar cliente. Então, de novo, você não precisa ser palhaço, cara, eu nem acho que deva ser. Eu acho que você tem que ser empresário, entende? Empresário e entender o que o meu cliente quer. Se a minha cliente é a mãe que acabou de divorciar e quer que eu fale mal do cara, eu vou falar. Se o meu cliente é o concurseiro e quer que eu coloque um rifle na parede, eu vou colocar. No meu escritório tem um rifle na parede. Isso é uma loucura, mas tem um rifle lá. Por quê? Porque o concurseiro ele quer segurar aquela arma. Se o meu cliente é um cara que vai comprar holding na minha mão, eu não posso fazer essa parafernália porque geralmente é um senhor mais de idade, tem muitos imóveis, quer constituir uma holding, alguma coisa assim. Então, mais uma vez, você não precisa ser nenhum palhaço para se tornar um advogado de sucesso. Você precisa ser um empresário. O problema é que se tornando um empresário, você vai descobrir que o digital é um oceano azul para criar autoridade, para prospectar cliente. Acho que é isso, né, Cabralzito? Tem mais uma prova viva que eu gostaria que o Gabriel falasse pra gente. Depois que você foi pro digital, quantos estados você atingiu, meu amigo? Conta essa curiosidade. Em quanto tempo? Porque isso é chocante.
Isso é uma loucura mesmo, né, Cabral? E, mais uma vez, eu não acreditava. Eu realmente tinha muita resistência. Inclusive, aqueles socos, né, que o SAF vai dando na gente, né, ao longo do curso. É muleta, você está usando isso de muleta, as resistências, né, que a gente cria. Eu, em 3 meses, atingi 15 estados. Muito bom. Em 3 meses. Então, assim, dá resultado agora. O que a gente precisa é estratégia e execução. E fazer, e comprar ideia. Comprar ideia. Não adianta Porque você não ficar adianta. só no mundo das ideias. Amanhã eu vou fazer, amanhã Exatamente. vai dar certo, amanhã vai estar fazendo. Então eu posso dizer que você pode dizer que essa mentoria dá certo? Porque eu sou suspeito pra falar, eu tô aqui. Mas dá certo ou não dá? Dá certo. Igual eu falei, acho que o grande bacana aqui do ecossistema é exatamente a diversidade. Exato. Porque a gente tem pessoas aqui em situações muito diferentes. Pessoas que começaram agora a advocacia, que têm as suas vantagens e as desvantagens. Hoje eu tenho uma máquina muito grande. Meu escritório custa 6 dígitos. É virar um pra transatlântico, rodar. né? Exatamente. Não é fácil você fazer essas alterações. Você tem que fazer mudança de cultura. Muita gente se adapta, outros não se adaptam. Exato. Mas como vocês sempre falam muito bem. Para dar o próximo passo, para subir de nível, nem sempre você vai conseguir subir com as pessoas que estão com você. É o time de futebol. Exatamente. Eu sou muito grato por todo mundo que me ajudou a chegar até aqui. Algumas vão conseguir subir comigo, outras não. Outras Sim. vão ficar pelo caminho e tá tudo bem. Sim. Isso aí não tem problema nenhum. É do jogo. É do jogo. Vai acontecer. Mas quando você tem, como temos aqui no grupo, né, pessoas mais jovens, ela tem a vantagem de começar do zero. Sim. E começar do zero, Da forma certa, né? Da forma certa. Você Menos começa, errada. Você não gasta tanto dinheiro com os erros, igual eu já cometi vários erros estratégicos, não me arrependo de nenhum. São projetos, Sim. coisas que a gente acerta, hora a gente erra. E aqui a gente tem um ambiente que é muito fácil fazer essa correção. Por quê? Poxa, eu tô com uma ideia aqui, mas eu quero ouvir a experiência do Cabral, eu quero ouvir a experiência do Saf, eu quero ouvir a experiência do Rafa, quero ouvir a experiência de tantas outras pessoas que estão dispostas a ajudar. Sim. Não fica escondendo o jogo. Não fica falando, mas ele vai competir comigo, não vai. Gente, nosso mercado é muito grande. Exatamente. Nós temos que nos unir, fazer parceria, um ajudar o outro. E isso eu encontrei aqui dentro do ecossistema. O meu primeiro passo foi ajeitar a casa. Por isso que eu falei com vocês, né, que eu trabalhei muito na parte de gestão, a parte de financeiro. E agora, né, no segundo momento, comecei a trabalhar com o marketing. Falei, em 3 meses, 15 estados. E eu, como diz o lema da casa, né, é só o começo. Exatamente. Estou só começando. Certamente a gente, no digital, nós temos ainda muitos e muitos passos, né, a dar. E eu estou muito satisfeito com tudo que eu tenho aprendido aqui dentro e o resultado já está aí. Que bom, meu irmão. Fico muito feliz, cara. Isso é consequência de algumas atitudes suas. Primeiro é de acreditar na parada. Então, de comprar a ideia e falar, cara, isso aqui tem fundamento. Acho que antes de acreditar na parada, é de se deixar, de ouvir o que está sendo dito. Porque, cara, eu recebo cada mensagem de advogado que eu falo, cara, isso aqui é jogar xadrez com pombo. Não tem como eu tentar explicar para esse cara, porque ele não quer nem ouvir. Porque quem passa a primeira barreira de ouvir, começa a se provocar. Putz, isso faz sentido. Isso faz sentido. A segunda barreira é o quê? Acreditar. Não, então eu vou num evento, eu vou assistir as 3 aulas gratuitas, eu vou ouvir um podcast. Não precisa investir, não. Mas eu vou ouvir um podcast e fazer alguma coisa. Terceiro passo. Não, eu quero dar mais um passo, eu quero ver isso organizado. Então o cara entra pra mentoria. Quarto passo, executar. Aí a maioria das pessoas desiste. Porque acham que vão comprar um plano de academia anual e que em dezembro ela vai aparecer com um tanquinho no Natal da família. Não vai. Olha o Cabral pensando assim, já paguei vários planos. Ia ser legal, hein? Ia ser bom. Mas, entende? Não vai, cara. Tem um caminho pra isso. Tem um caminho que você tem que fazer. Deixa eu vender o seu peixe com a minha experiência. Você não tá me pagando nada pra isso, tá? Eu que tô contando Ainda aqui. não tá ganhando nada. No MSL ele vai começar a ganhar, mas ainda eu vou não. contar exatamente com a minha experiência. Uma eu já citei aqui, que foi a questão dos procedimentos internos. Uhum. Foi uma coisa fundamental no escritório, porque, igual eu te disse, as pessoas são bem intencionadas. Mas Sim. se você não explica o que ela tem que fazer, ela vai fazer o que ela acha que ela tem que fazer. Exatamente. E isso gera uma dor de cabeça danada. Segundo, eu conheci lá na nossa mentoria uma ferramenta que está aqui, o nosso Chat Guru. Implementei lá no escritório. Teve gente que simplesmente não adaptou. Uhum. Não adaptou, pediu para sair por conta disso. E pra gente foi ótimo, tá tudo bem, não ia dar certo mesmo. Sim. Mas por quê? Porque estava acostumado a ter o contato no telefone dela. Sim. O cliente falava que mandou, ela falava que não mandou, passava 2, 3 meses e ficava aquela insatisfação. Sim. Hoje eu tenho essa ferramenta, tenho o Chat Guru, eu sei exatamente o que está acontecendo. E o que eu queria ressaltar que é o mais importante, o Saf entregou isso pra gente de graça. Sim. Eu não tinha entrado na mentoria. Sim. Isso mas a galera nem assiste aquelas aulas, eles acham que... Cara, se eu te contar que aquelas aulas lá, aquelas 3 aulas, elas têm geralmente uns 30 mil inscritos e 3 mil aparecem. Pois é. Você entende? Então o cara se inscreve, irmão. 27 mil pessoas se inscrevem. Agora vai ter dia 4, 5 e 6, inclusive agora mais uma dessa batelada, o Desafio Advogado Milionário. E se você acha milionário feio, brega, isso é um problema seu, não é meu.
É um problema sobre você. Você tá afastando isso da sua vida. Mas vai ter essas 3 aulas, já tem 20 mil pessoas inscritas, a gente vai ter umas 35 mil pessoas. Você vai ver, pode entrar lá, vai ter 3 mil pessoas ao vivo, 2 mil pessoas ao vivo. Então a maioria das pessoas, o conteúdo tá lá de graça, cara. É só a pessoa ouvir, aplicar, ela não vai. Isso que é o mais inacreditável. Se você souber a diferença que isso impactou dentro do meu escritório. Eu imagino. 2 dicas gratuitas que você Sim. deu. Eu não precisava nem ter entrado na sua mentoria para eu ter implementado isso dentro do meu escritório. E já ter tido resultado. Mas isso impactou tanto que eu falei, gente, é aqui dentro que eu quero estar. Sim. Eu quero aprender mais, eu quero, né, ver mais desse espaço. E, assim, a gente poderia falar aqui de várias coisas, né? Parceria, nem se fala. Já conectei com tanta gente bacana que a gente tá fazendo dinheiro e, se não, tá trocando experiência. Sim. Eu ajudando do lado de cá, outra pessoa me ajudando do lado de cá. E repito, eu, pelo menos, desconheço na advocacia um ambiente como esse daqui. Sim. Desconheço. Sim, existem outros ambientes de advogados, a OAB, o Rafa sabe melhor do que eu disso, existe tal. Mas, cara, por exemplo, o Rafa tava com a galera lá agora no evento dele, fez um jantar pro pessoal, recebe o pessoal em casa. Então, o que acontece? O movimento natural nosso aqui, porque tem gente que vai passar e vai sair, mas o movimento natural de quem vai ficando é os seus melhores amigos começarem a ser a galera que tá aqui dentro. Começarem a ser as pessoas que estão aqui dentro. Pela simpatia, pela sintonia, por estarem na mesma frequência, por estarem buscando a mesma coisa, mas principalmente pelos princípios e valores que a gente tem aqui dentro. E um dos mais importantes que não se encontra lá fora é, aqui todo mundo ganha junto. Uma maré que levanta um barco, ela levanta todo mundo. Ninguém guarda o tesouro. Ninguém guarda o ouro. Tem um colega compartilhando, ajudando, o outro ajudando, tá assim, tá assado. Aqui ninguém vai roubar a ideia de ninguém, tá todo mundo ganhando junto. Porque todo mundo evolui quando o mercado sobe. Né? Então eu penso muito assim. Você me trouxe uma sacada muito boa que eu queria também trazer, Saf. Que eu vejo isso muito forte aqui também no nosso ecossistema. O dinheiro é muito bom, né? É maravilhoso. Só que isso pode ser um mal na sua vida também muito grande quando você não tem foco. Sim. E todos nós já experimentamos, já passamos por isso, né? Eu tive uma época da minha vida, estava solteiro, já estava ganhando muito dinheiro e não tinha foco. E o dinheiro era quase um mal para mim, porque eu tinha e gastava com coisas que eu arrependo hoje, que me faziam mal. E eu vejo como a gente tem essa questão, né, do caráter e dos bons valores aqui dentro do nosso grupo. Rafa tá aqui, um cara, poxa, que eu super admiro, vejo que ele é super família. Você também, que já foi um cara também, que já fez muita bobagem com dinheiro, como eu fiz. Hoje você é um cara super família, tá sempre, né, postando com a sua esposa, com o seu filho. E a gente tá nesse ambiente, né, de foco, esse ambiente, né, de fraternidade mesmo. Acho que o nome diz tudo. Aqui é um ambiente de fraternidade que a gente cuida, não só de negócios, mas cuida das pessoas que estão aqui dentro, né? Trazendo as pessoas para o foco, trazendo as pessoas para prosperar. Sim. E viver uma vida realmente saudável. Aliás, eu tô precisando de entrar nesse saudável também. Já tem um grupo lá, Frat Fitness. Exatamente. Eu sou o maior exemplo, não tem desculpa, né, Rafa? Porque se eu tiver... Cara, eu tava pesando 120 quilos. 123 quilos. Acredita, Maga? Agora que eu emagreci, eu posso falar, né? Quando eu tava gordão, a gente mente. Não, é 15 a menos. Vai mentir, né? Tava pesando 123 quilos. Hoje eu tô pesando 92 quilos. Cabral viu, subi na balança na frente dele. Então você imagina, eu perdi aí 31 quilos de dezembro pra cá. Foi a confra nossa. Foi a última vez que eu coloquei um vapor. Eu fumava aquela merda o tempo inteiro. Tava aqui no podcast, trocava a câmera, eu ia pegar o vapor e fumar. Aí volta pra mim, deixava o vapor de lado. Marcinho sabe que tá gravando ali dentro. Cabral também. Parei de fumar na confraternização do escritório, 18 de dezembro do ano passado. Nunca mais coloquei um vapor na boca. Emagreci 31 quilos de lá pra cá. E, cara, vivo uma vida muito mais saudável. A performance nos meus negócios melhorou, performance em tudo melhorou. Então, de novo, aqui a gente te abraça por inteiro. Aqui a gente quer a sua evolução espiritual, a sua evolução financeira, a sua evolução como marido, se você for marido, como pai, se você for pai, como filho, absolutamente em todas as áreas. Porque esse é o verdadeiro sucesso. Tá cheio de gente que é rica só de dinheiro. E o cara é mais pobre do que você que não tem dinheiro. Então não adianta eu te ajudar só a ganhar dinheiro. Você tem que entender todas as áreas. E é isso que eu vou te entregar nos dias 4, 5 e 6 de junho, totalmente gratuito. Ah, mas a aula gratuita não tem tanto conteúdo assim. Experimenta e assiste lá então, pô. Assiste lá. Será que a gente tá na turma 14 por quê? Será que esse negócio perdura ainda por quê? Por que o Saf não foi preso? O Saf é picareta. Por que o Saf não foi preso? Porque o produto é bom e, de fato, eu entrego o que eu prometo pra você. Então, clica no link aí embaixo e faz a sua inscrição. Gabriel, meu irmão, o que você deixa de mensagem, cara, pra galera que tá assistindo isso aqui e que tá pensando... Porque muitas vezes eles pensam, eu acho legal você ser da turma 12, que muitas vezes eles pensam assim, ah, não, mas pro cara se destacar lá dentro, já tem muita gente, ele tem que ser do começo.
Ele tem que estar desde a turma 1, turma 2. Você é da turma 12 e ontem você acabou de tomar a melhor decisão, que é chegar no topo, que é a MSL. A cadeia é onde você começa a entender vários outros negócios também. Então você passou pela mentoria, pela Frate, e agora está na MSL. O que você diz para essa galera que quer também ter esse mesmo tipo de resultado que você tem, quer também ter essa transformação que você teve e que está na dúvida lá se vale a pena, enfim, etc. Bom, Saf, o que eu acho é o seguinte, eu sou um advogado, sempre fui muito cuidadoso com os meus negócios, com os meus clientes, e por conta disso eu sempre fui muito centralizador. Isso é um problema muito grave. Por quê? Porque você tem uma vida ruim, você não dorme, você fica o dia inteiro ligado, você fica o dia inteiro resolvendo problemas, você não confia nas pessoas, né, que estão no seu entorno. Aqui eu pude aprender. Ricardo Nunes fala isso muito bem, né? Delegai, mas vigiai. Aqui a gente confia e confere. Confia e confere, exatamente. Aqui eu tive a oportunidade exatamente disso. Tanto de conhecer ferramentas que vão potencializar a eficiência do escritório, como você fazer uma gestão eficiente, como você coordenar a sua equipe, como contratar. A gente tem pessoas aqui, né, no grupo, né, o Cabral, especialistas em tudo, que vão te ajudar, né, na forma de contratação, que vão te ajudar a qual o perfil de pessoa que você deve buscar, como que você deve remunerar. Ou seja, é o beabá da advocacia empresária. O empresário estar aqui, né, como um advogado que realmente, né, vai fazer a gestão do seu escritório de advocacia. Então, não existe ambiente igual a esse. Eu pude experimentar aqui, estive em todas as etapas, né? Fui lá na aula grátis, com todas as dúvidas, com todos os receios, com todo o pé atrás. Não arrependo de absolutamente nada. Muito pelo contrário. Meu único arrependimento foi de não ter entrado antes. Em relação a essa questão, não, mas é porque é a turma antiga. Meu Deus, gente, eu entrei agora em janeiro. Exato. Janeiro de 2024. Já me conectei com tanta gente, já fiz tantos amigos aqui dentro, já fiz negócios aqui dentro, que eu já fiz de parceria, já pagou o investimento, né, que eu fiz aqui na mentoria. Muito massa. E é só o começo. A gente ainda vai avançar. O que você mais gostou? Nisso. Da mentoria, do evento presencial de São Paulo ou da imersão aqui em Nova Lima? Sabe, o que eu mais gostei foi da imersão. Aqui de Nova Lima. Porque eu acho que... Mais intimista? É mais intimista. O que eu achei foi o seguinte, o conteúdo é muito bom para você sair da inércia. Uhum. O conteúdo da mentoria é maravilhoso. Você começa a pensar em planejamento estratégico, você começa a apertar os parafusos, você começa a pensar em posicionamento digital. E aí a gente tem o SAF Experience, que é um show. Motivação, show, né? É imperdível, porque tem pessoas maravilhosas, referências ali, você realmente fica vidrado, né, naquela experiência. Mas a experiência que nós tivemos lá em Nova Lima, ali é uma experiência intimista e que você vê que você está conversando de pessoas que estão ali no nível empresarial, né? De empresários da advocacia. Sim. Então, aquela dor que você tem no escritório, você vê uma outra pessoa que está tendo aquela mesma dor, que está palestrando sobre aquilo, então você está conversando ali no almoço, no jantar, na confraternização. É porque é o cara que está nos produtos mais top, essa imersão. Exatamente. Sim. Fora a amizade que a gente faz, né? Poxa, são pessoas que têm experiências de vida semelhantes à nossa, que às vezes passaram, né, por problemas parecidos ou tiveram vitórias, né, parecidas, e isso tudo acaba gerando uma conexão natural. Nada como, né, chegar num restaurante e pagar uma Coca-Cola pro Cabral, a gente sempre fica brincando e tal. Agora tem que ser zero. Agora é zero. Na hora que eu falo e olho pro Cabral, ele já sabe que vai vir a piada e ele já olha pra mim pra cá e tipo assim, eu vou matar esse cara um dia. Mas assim, essa conexão de amizade foi algo que eu não comprei, algo que eu não esperava e que me surpreendeu positivamente. Muito bacana ter chegado no jantar, né, depois do evento e, poxa, conversado com tanta gente bacana, com tanta gente que tá disposta a ajudar e ser efetivamente... honrar o nome. Fraternidade. Aqui é realmente uma fraternidade, eu recomendo pra todo mundo. Quem não fez, tá perdendo. Que massa, meu querido. Fico muito feliz com o seu feedback. Como que as pessoas te encontram nas redes sociais hoje? Meu Instagram é Gabriel Januzzi. Com dois Es? Com dois Es e I no final. Uhum. E o do nosso escritório é Januzzi e Melo Advocacia. Também Januzzi vai Melo estar... ADV, perdão. Januzzi Melo ADV. Também vai estar na descrição aqui do vídeo, pra ficar mais fácil pra vocês aqui no YouTube. Se não, vai lá no meu Instagram, você pesquisa lá Gabriel Januzzi, você vai achar rapidinho também lá nas pessoas que eu tô seguindo. Marcelo Cabral, insights desse episódio. Que honra receber esse amigo tão querido aqui, viu? Muita honra. Mas, para mim, o principal fica bem simples aqui para todo mundo. Só vai dar errado se você desistir. Você vê que foi um cara que desde 2008 veio batalhando, tendo os percalços, voltou até encontrar a fórmula certa e fazer o negócio acontecer. Então... E podia... Sabe outra sacada que eu peguei? É que é o seguinte, adaptabilidade. Exatamente. Enquanto a rádio tava top... ele tava lá. Tava na rádio. Agora ele entendeu que tem outra coisa mais top. E ele tá aqui. Ele tá no digital. E daqui a pouco, se tiver a outra, agora nós vamos pra advocacia em Marte com Elon Musk. A gente vai estar lá. Então ganha o jogo o cara que tem a maior capacidade de se adaptar. Adaptabilidade. Exatamente. Marcelo Cabral, como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Porventura alguém que ainda não te siga?
Marcelo, meu filho. Marcelo Cabral, _70, só seguir aí. Estou contente, Marcinho, pelo dia que ele vai falar aqui. Estou ansioso pelo dia que ele vai falar Cabral da SAF. @Cabral da SAF. Um dia ele vai fazer isso. Ele tá no começo do namoro, Rafa. Aí ele não pode mudar agora. Entendeu? Mas daqui a pouco ele vai mudar. Tá bom. Ele vai entrar na cabeça dela e falar assim: não, amor, eu vou colocar Cabral da SAF. Muito bom, meus queridos. Muito obrigado pela presença, Gabriel, Marcelo. Tamo junto. Esse foi mais um episódio SAFcast. Lembrando que esse episódio é um oferecimento de Chat Guru, a melhor plataforma de comunicação para o seu WhatsApp. Então o link tá aqui na descrição para entrar em contato direto lá com o Malbio. Chama o Malbio. Fala: Malbio, o SAF pediu para eu chamar você aqui. Chama o Malbio que ele vai fazer um desconto bem legal para você. Fechado? Tamo junto, esse foi mais um SAFcast. Não deixe de acompanhar esses episódios abaixo e a gente se encontra no próximo episódio.